Queridos, eu os convido a nós continuarmos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Para vocês que talvez não assistiu às demais ministrações, estão todas elas no YouTube, você pode acompanhar. E em especial aqui nós começamos a ministrar no domingo passado, que é um novo jeito de viver dos filhos da luz, dos filhos de Deus. Eu convido você a abrir Efésios capítulo 4, eu vou ler versículos para o lado para a gente ir meditando no que Paulo disse. Já que Paulo não estava dando uma lista de pode e não pode, o que ele quis dizer? Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você tem uma vocação, querido, você tem um chamado, o chamado de ser filho. Então não perca essa identidade, você é filho e é filha de Deus, amém? Ou não é? Você não perca isso. O capeta é terrível, ele queria tirar isso do coração de Jesus. Quando ele falou assim, olhou para Jesus assim, ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não estava em jogo a pedra transformada em pães, estava em jogo a identidade de filho. Se tu és o Filho de Deus, como se eu sou Filho de Deus? É óbvio que eu sou. Então, se alguma voz falar na tua consciência, no teu ouvido, que você não é filho de Deus, que você não é digno, esquece, você é filho e filha amada de Deus. Então, tenha na sua consciência essa identidade de filho. Então, a vocação é que você seja filho de Deus. Para os filhos há uma responsabilidade. Para os filhos há um novo jeito de viver. Porque não dá para ser filho e viver de qualquer jeito. Aliás, você que é pai e mãe, você não aceita seu filho viver de qualquer jeito. Existem condições que fazem com que seus filhos herde de fato a consciência, não só o DNA, mas herde também as responsabilidades, a moralidade, o seu jeito de pensar a vida. E o pai que é pai e mãe não deixa o filho viver de qualquer jeito. Principalmente quando ele ainda é criança, ainda não tem a maturidade de fazer as suas escolhas. Aí você tem uma vocação que é ser filho de Deus, você é, agora tem responsabilidades. Olha, capítulo 4, vamos pulando para frente. O capítulo 4, o versículo de número 17. Primeiro ele falou que era para andar segundo a vocação, agora no versículo 17 ele fala assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Olha, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Primeiro ele fala para viver, modo de viver, um novo jeito de ser, como filho. E agora ele fala para vocês, não vivam como gentios, ou como aqueles que não têm Deus. Porque existe um modo de viver dos filhos de Deus, e existe um modo de viver daqueles que não são filhos de Deus. Não é que não são porque Deus não queira por filhos, mas porque eles estão obscurecidos, estão entenebrecidos no pensamento, na compreensão de ser, e se entregaram a si mesmos. Eu posso tudo, eu sou a si mesmo, e estão vivendo do jeito deles. Ok. Aí ele fala, aqueles que são filhos não devem viver desse jeito. Aí é onde eu quero olhar com você nessa noite, e você comigo, para ver que jeito de viver é esse que o pessoal que não tem Deus vive. Que, obviamente, se os que não têm Deus vivem desse jeito que nós vamos ver nessa noite, aí eu olho para mim, se eu estiver vivendo desse jeito, é sinal que eu não me entendi por filho ainda. Porque dissemos aqui também que ser filho de Deus não é porque você é membro de uma igreja evangélica, não é porque você foi batizado numa igreja evangélica, ou nasceu num lar cristão, herdou dos pais, não, isso não tem nada a ver. Pouquíssima coisa a ver. Filho de Deus é aquele que tomou consciência. Conversão é expansão da consciência. Ele se enxergou. E pelo Espírito ele percebeu que agora existe um modo novo de viver. Aí vamos lá para ver se a gente passa no teste? Vamos comigo? Amém? Amém, querido? Amém. Jesus, eu
preparava essa palavra a semana inteira, que fica remoendo em mim, né? Aí eu leio, estudo, escuto, comparo versão. Até o João me mandou um texto hoje, numa outra versão muito bacana. E o negócio foi falando comigo, né? Vamos dar nome a quem foi falando comigo, né? O Espírito Santo foi falando comigo, de coisa que eu preciso ajustar na minha vida. Que bom que o Senhor fala comigo, porque quando você não ouvir mais essa voz que inquieta a sua consciência, é sinal que você está morto espiritualmente. Versículo 25, que jeito de viver que eu não devo viver? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Para aí. O princípio é que nós somos membros um dos outros. Nós dependemos um do outro. Talvez você é olho, outro é perna, outro é barriga, outro é intestino, mas tem a sua função suprema. Nós somos corpo, nós dependemos um do outro, não é possível viver. Então o princípio é esse, é um princípio de responsabilidade mútua. Então se eu sou um com você, eu preciso falar a verdade, abandonar a mentira. Porque ele fala, vocês antigamente viviam na mentira. Os efésios viviam na mentira. Ele vai dizer, é deixar a mentira, deixar a falsidade, é deixar de fake, né? Vida fake, vida midiática, né? Ou seja, você é, mas não é. Você é aparentemente. Aí você vive na falsidade. Nos encontros, é aqueles abraços assim de, ai, irmão, como é que você está? Tudo bem? Que saudade de você. Mentira, estava com saudade de nada. Estava com saudade de nada. Aqueles irmãos que chegam daqueles abraços, aquela comunhão. Claro, existe abraço verdadeiro, que quer dizer que, mas tem muita falsidade. Porque a prova de que eu sou verdadeiro com você é que se eu me preocupo com você, se eu me importo com você, o que é se importar? Importar é trazer para dentro, importar é trazer para dentro de si. Aí eu trago você na minha oração, no meu cuidado, na minha preocupação, se você está doente, se você está com saúde, se está faltando comida na sua casa, porque o que está acontecendo que você não veio mais? Essas preocupações. Ele fala, deixa a falsidade, deixa a mentira. Agora, por que deixar a mentira? Porque Jesus foi dizer que o pai originário da mentira, a fonte da mentira é o diabo. E Jesus olha para os religiosos e fala, vocês têm por pai o diabo. Eita bexiga, o diabo mente desde o início, João capítulo 8. E vocês mentem até agora, vocês são muito bonitinhos religiosamente, mas vocês por dentro, vocês são sepulcro caiado. Então deixem a mentira, deixem de falar e de viver a mentira. É vida dupla, duplicidade de vida. Eu sou um na sociedade, mas dentro de casa, a Pretinha que conte para vocês como é que eu sou. E a Gabriela. E aí? Quem mente um para o outro, quem vive na mentira. Aliás, esse ano vai ser o ano da mentira, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que o pessoal está pregando aí não vai libertar ninguém. A verdade de alguém que vai para uma marcha de Jesus e leva um revólver como símbolo da marcha para Jesus, aí eu não entendi mais nada. Porque nós seguimos o crucificado, não o crucificador. Então, se eu faço apologia à violência, tem alguma coisa errada comigo. Então, esse ano vai ser o ano da mentira. Porque vão mentir para destruir um candidato, outro, essa coisa de louco, você já sabe, de ano de eleição. E tem gente que perde a amizade por causa do candidato. Que isso? O cara ganha e nem sabe que você existe. Né? Mata, né? Então, vivam a verdade. Se não convém trocar ideias sobre política, eu acho que política e religião têm que discutir. Pessoal, política e religião não se discute, mas discutir no sentido de conversar, não é dar, né, brigar, discutir no sentido pejorativo da fala. Não, tem que pensar o Brasil como seres sociáveis, gente civil, e nós temos que pensar o Brasil, pensar a melhor via, se é a esquerda, se é a direita, se é via do meio, acho que nem tem ainda, né, via do meio. Mas discutir no sentido de tratar com singularidade, com propostas as menos piores, mas fazer disso, disseminar ódio, disseminar mentira, caluniar, não, vamos chegar lá daqui a pouco, é próprio dos filhos das trevas. O Filho de Deus não faz isso. O Filho de Deus deixa a mentira.
Então, o novo jeito de viver é um jeito de viver onde a mentira está longe. Está escrito, né? Está acompanhando comigo? É muito didático isso aqui. Seguinte, versículo 28. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Está vendo como pode pecar? Pode irar? Volta o versículo, irmã. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ele está citando o Salmo 4, versículo 4. Em outro contexto, mas o Paulo adapta e joga ali. Irar é impossível não ficar irado. Fala a verdade. Tem hora que dá vontade de pecar. Porque vem. Nós somos seres humanos que nós iramos. Ele não está mandando irar aqui. Ele está dizendo, olha, quando vocês ficarem irados, não está falando daquele cara que é iracundo, né, violento, não pode ser violento. Ele está falando daquele cara que é iracundo, aquele cara que o ódio sai pelos olhos, né? Quando vocês irarem, não pequem. O Augusto Cury, que é um psiquiatra e renomado escritor, ele vai dizer que nos 30 segundos, após aquele momento de raiva, de furor, é onde nós cometemos as nossas maiores besteiras na vida. Quando você ficar com raiva lá da sua mulher, ou do marido, respira e espera 30 segundos. Conta até 30. Mas conta num segundo, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, e já dá na cara da mulher. Não, é contar. 1, 2, conta comigo, você vê, ó. 1, 2, 3. Rapaz, 30 segundos é um ano para quem quer bater no outro. É ou não é? Você já arranca da arma, conta, filho, não arranca, não, larga esse trem na cintura, se você usa, e conta até 30, que você não faz as piores besteiras da sua vida. As piores decisões, as piores palavras que nós falamos que ofenderá pessoas, que causará um estrago emocional na vida das pessoas, acontecem nos 30 segundos que nós não paramos para respirar, para oxigenar o cérebro e ter lucidez para falar, ou para não falar. Porque às vezes você conta até 30 e fala, não falar agora não, né? Não é proseia depois. Aí diz, então vocês podem até ficar irados, porque vocês são gente, o Adão habita em vocês, é uma natureza, principalmente o sanguíneo, né? Aquele que é sanguíneo, colérico, é complicado de segurar. Você pode até irar, mas fala, mas não pequem, porque o pecado tem consequências. E que pecado? É contra Deus? Não, é contra você, contra o próximo, contra a relação. Lembra, ele está falando para quem convive como gente. Você vive isolado lá numa ilha do Atlântico, você vai ficar irado com os bichinhos que tem lá também. Vai pecar igual. Então, fiquem nervosos, mas não pequem. Aí ele dá um conselho extraordinário. Apaziguem a sua ira antes que o sol ponha. Uma outra versão fala assim, não ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso, irmão? Não deixe anoitecer brigado. Não vá dormir virado do outro lado, né? Você já sabe o que eu quis dizer. Marido e mulher, filho, irou, conserte-se. Não permita que a noite escureça e o rancor permaneça no teu coração. Aí ele fala no versículo seguinte, não deis lugar ao diabo. Epa, é possível dar lugar ao diabo? É. E não é clamando ele, vem diabo que eu quero dar lugar para você, não. É guardando ódio no coração. Brigou com alguém, seja com o chefe, com o patrão, com a mulher, com o vizinho, com o papagaio, com os bichinhos que andam lá na casa de vocês. Na relação, brigou, juntou rancor no coração, se perdoe, se conserte. Porque você passa uma noite, aí, vou deixar para lá. Isso vai ficando no teu coração. O rancor está ali. A ira virou pecado, virou ódio. Passa uma. Tem casal que diz que fica 15 dias sem prosear com o outro. E que é isso? Não, irmão. Você já deu lugar para o capeta. O que é dar lugar para o diabo? A maldição da serpente, qual que foi no Jardim do Éden? Vamos pegar princípio. A maldição da serpente no Jardim do Éden, a mulher, por causa do pecado, dará à luz com dor, o homem vai trabalhar suando, você vai ser chato trabalhar, vai cansar, e a serpente vai rastejar com o seu ventre sobre a terra, e comerás do pó da terra. O que é pó da terra? Pó da terra é produção humana.
produção física, cultural, social, psicológica. Quando você ira, fica com raiva do outro, guarda rancor e não se conserta, a matéria-prima para o diabo está aí. Ele vai fazer de tudo para você não se consertar mais com o outro. Ou no máximo, dizer aquela desculpa, né? Ai, desculpa, amor. Peraí, desculpa você dá quando você pode reparar o dano. Você não guardou a toalha, não jogou a toalha no cesto. Tem marido que larga a toalha assim, todo abandonado lá, né? Esporcalhão, aí do banheiro, larga lá de qualquer jeito. Aí a mulher fala, de novo, amor, briga com a mulher, desculpa, amor, desculpa, e pega a toalha e põe no cesto. Desculpa você pede quando você pode reparar teu erro. Perdão é quando o que você falou já não tem mais jeito de consertar, aí só pedindo perdão, só sendo alvo da misericórdia do outro. Mas se você vai deixando passar, o inimigo vai potencializando esse rancor no teu coração. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 10, passa anos. Aí quando surge uma nova discussão, começa a arrancar defunto, né, irmão? Aí explode tudo de novo. A produção, o capeta potencializando tudo aí. Você acha que o inimigo trabalha onde? Se o inimigo viesse aí com um chifrão bem grandão, né? Os caras, aquele rabão, arcão de um garfão quente. Você corria dele. Ele não vem aí, filho. Ele vai trabalhar na tua produção humana. Irem, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quem deixa o sol se pôr sobre a sua ira é porque ainda não percebeu a grandeza que é ser filho de Deus, que Jesus Cristo morreu perdoando. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E aqueles que nos magoam, sabem o que faz? Nem sempre. Porque fala a verdade, quando você chega na maturidade, quando o cara te magoa, quando alguém te magoa, você que tem que ficar com dó dele, de quem te magoou. A psicanálise vai dizer que tudo do outro que te afeta fala mais de você do que do outro. Digamos que a Gabriela me xinga ou me faz algo que fica chateado. Se eu fiquei chateado, porque alguma coisa está mal resolvida em mim. Porque se eu for maduro o suficiente, fala, coitada da Gabriela, tem que crescer na vida. Está falando isso para o pai dela. Então, quando a gente fica de biquinho magoadinho, porque nós ainda estamos pequenos. Aí dá incompreensões nossas. E a carta do apóstolo Paulo vem dizer que nós precisamos crer maduros na fé. Um verdadeiro filho de Deus. Até porque nesse mundo nós vamos encontrar gente mal resolvida. Vamos encontrar gente ruim. Tem muita gente que não é filho, que é filho das trevas, que vão vir nos magoar, nos machucar. Mas e daí? Nós seguimos, repito, seguimos o crucificado, não o crucificador. Aí eu vou perdoar, vou olhar, não pode me afetar. Como diz o Karnal, né? O Leandro Karnal, se o cara me chama de careca, que eu já estou lá bem pertinho, né, do negócio do careca aí. Eu não vou ficar com raiva, porque eu estou ficando careca mesmo. Então, se ele chama eu de careca, eu sou careca, ok. Aí digamos que ele me chama de cabeludo, e eu não sou cabeludo. Vou ficar com raiva? Não, eu não sou, ele chamou, ele deve ter equivocado, deve ter chamado o outro. E por que a gente pega cada coisinha, né? E guarda, e o sol se põe sobre a vossa ira. Irmãos, isso aqui é sério, amados. O Espírito Santo, permita que o Espírito Santo fale com cada um de vocês, com cada um de nós. Não deixe para amanhã o consertar-se hoje. Se é marido, se é mulher, se é filho, peça perdão, se acerte. Se não for hoje, liga, resolva esse problema. Não estanque a ação do inimigo na sua vida. Porque, na verdade, o inimigo está usando só o que você tem de pior em você. E nós temos. Estamos passando o teste, ou não? Deixa quieto, não me ergue a mão, não, né? Seguinte, então, a mentira, o sol sobre a ira. Olha o versículo 28, que é tremendo. O que furtava, não furte, mas tinha um pessoal aqui, ó, mãozinha leve lá, né? Quando eles não tinham encontrado Jesus. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Você viu que trabalhar não é para você? Na Bíblia não tem para mim. Eu quero ficar rico, ficar milionário. Não, para quê? Depois você não tem relação, vai morrer isolado de depressão e rico. Na Bíblia é para nós. Que ele fala, ó, quem furtava não furte mais, trabalhe fazendo algo de útil, porque o trabalho dignifica o ser humano, essa é a grande verdade, para que tenha que repartir.
Então, a produção nossa como trabalho é para repartir com quem precisa. Porque a alegria, a satisfação do trabalho não é um acúmulo, é repartir, é partilhar. Até que o Ed vai dizer que Deus nos dá riqueza não para acumular, mas para partilhar. Tanto é que Jesus, quando viu o cara guardando tudo que ele tinha no celeiro, ele fala assim, louco! Ó, chama o cara de louco, porque o cara era fazendeiro guardando no celeiro. Não coube no silo, derrubou os silos velhos, fez uns maiores, porque a colheita foi abundante. Ele falou, louco, hoje pedirão a tua alma, o que você tem vai deixar para quem? Trabalhe. Agora ele manda trabalhar. Inclusive a Bíblia vai dizer que quem não trabalha, que não coma. Eu não estou dizendo aqui, quando você fica desempregado, ou num país de distribuição de renda tão injusta que nem o nosso, mas aqui em Arapongas, que eu saiba, sobra serviço aqui, não sobra? Aí quando eu vejo uns marmanjão pedindo no semáforo, eu não dou, filho. Mas não dou mesmo, o cara está mais saudável que eu. Não, filho, dá vontade de falar, vou mandar me dá teu currículo, eu vou arrumar serviço para você. Tem, área de construção civil está faltando gente, área de empresa está faltando gente. É que é mais fácil pedir. Ou não tem que ajudar o necessitado? O necessitado você ajuda, o folgado você deixa ele se lascar, vê se ele aprende. É amor. Você acha que amor é dar só o pão, é ensinar, dar o peixe, né? É ensinar a pescar às vezes. Mas trabalha. Trabalhar não é fácil. Inclusive, ser bandido não é fácil. O cara tem que trabalhar, tem que planejar os assaltos, planejar os roubos, né? Ver qual banco vai estar mais vulnerável, ver se faz cativeiro, não faz cativeiro. É um trabalho árduo. É da bandidagem, mas é trabalho. Aí você não quer a luz e a paia, não. Quer que outro pensa por você. Quer sombra e água fresca, né? Não, filho. Trabalhar. Princípio bíblico, trabalhe. Amém? Vamos nessa? Vamos mais? Vamos um pouquinho? Então, vamos repartir. Isso aí começou a complicar. Versículo 29, Lô. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Meu Deus. E aí? Palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavrão? Palavrão é palavra obscena, que também não fala que não é para falar. Palavra torpe é aquela que causa entorpecimento, de entorpecente. É aquela palavra que tem a capacidade, inclusive, de afetar a consciência do outro ao ponto dele não pensar mais. É aquela palavra que, ao ser proferida, e às vezes proferida constantemente, essa palavra desestabiliza a consciência, ela entorpece a consciência do outro. Pai e mãe, cuidado com o que se fala para os seus filhos, para que não cause torpeza na mente dos seus filhos. Cuidado, cuidado. Ele fala que as palavras de vocês sejam aquela que traga graça, graça no sentido de favor, de beleza, de leveza. O Jesus vai dizer a mesma coisa, dizendo que no último dia nós prestaremos conta de toda palavra frívola que nós tivermos pronunciado na face da terra. Por isso que a Bíblia, o pessoal não gosta muito de ler, porque quando a gente começa a ler, a gente começa a ser confrontado. Aliás, ela é um espelho para nós. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a minha carona aqui. O que será que eu tenho falado? Fale só coisas boas. Só aquilo que traz edificação, construção. Versículo 31, aí começou a pegar de novo. 31. Livrem-se de toda amargura. Os que não são filhos de Deus vivem amargos. Quem gosta de jiló? Não, pouca gente, não é? Pouca gente. Gosta? Que jiló bem frito, assim, que amarga. Eu gosto porque o meu pai era uma ignorância também, né? Pelo amor de Deus, aquele velho já morreu, eu gostava muito dele. Fez eu comer jiló na marra, eu tinha 4 anos. Fez eu comer na marra, eu e minha irmã. Carcou a garganta abaixo, socou o jiló, pegou o nariz e fazer comer jiló. O que o jiló vai fazer na vida de alguém, né? Vai melhorar meu desempenho. Aí me amargar de raiva. Eu gostei do bendito jiló, eu como jiló até hoje. Mas uma pessoa amarga é essa pessoa que transparece
o gosto do que não tem prazer. Pessoa amarga. E tem pessoas que você olha nos olhos e percebe a amargura, o amargor. Ele fala, olha, livrem-se de toda a amargura. Então, para que é para orar? É para livrar, abandonar a amargura. Porque o processo de amargura não acontece do dia para a noite. Ele vai gradualmente acontecendo na sua vida, você não vai percebendo. Começa lá com a ira que você não conserta, o sol passa e você vai se tornando um ser amargo. O Hebreus vai dizer a mesma coisa no capítulo 12, que cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nascendo raiz de amargura, contamine os outros. O ser humano amargo, amarga todo mundo em volta. Eu não é, já tenho experiência de conviver, gente, eu já convivi com pessoa que é fel puro, e amarga filha, amarga mulher, vizinha, amarga a vida do outro. Ele fala, cuidado com essas raízes brotando, não aconteça disso aí, indo penetrando e amargando os outros que estão perto de você. Então olhe nessa noite, sonda teu coração e peça para o Espírito Santo, arranque esse trem de mim, eu não quero ser amargo. Eu quero ser dócil, amável. Então, liberte-se desse amargor, filho. Quero ver você com a carinha de mel. Não de sabor de mel, só de mel. Amém? De toda amargura, indignação, a palavra mais correta ali é cólera, que já é a ira potencializada, que você já vai para explodir mesmo. É o cara colérico. Aquilo que você já perde o controle, perde o equilíbrio. Continua, e ira de novo, ele está repetindo o texto, gritaria. Gritaria, querido. O filho de Deus não pode ficar na gritaria, não. Não é quando você grita lá por causa do Corinthians ganhou, não. Não é isso que ele está falando. É aquele ambiente da gritaria. Eu já tive vizinho, pelo amor de Deus, que é um inferno, aquela gritaria com um fio o dia inteiro. Aquele é um ambiente tóxico. Se você parar para ouvir agora as casinhas geminadas, tudo pertinho do outro, né? No caso meu e da Gabi, que a gente fala alto, o pessoal pensa que está brigando, mas não é brigando, não. É só conversando mesmo, num tom de 50 decibéis acima dos 85 permitido pelo modelo de padrão de suportabilidade do aparelho auditivo. Mas é aquela gritaria desnecessária, onde você não tem um controle sobre as emoções, você acaba gritando feito um doido, feito um louco. São coisas simples, mas que vão revelando o estado de ser nosso, que não tem muito a ver com o Filho de Deus. É uma noite de rever quem nós somos. Aí eu continuo, e calúnia. Calúnia, irmão. O falso testemunho, né? O caluniar. Não é só o falar mal do outro, né? A gente fala mal do outro. A gente fica olhando os perfis de WhatsApp não é perfil, como chama lá? Status, né? A gente fica olhando o status de WhatsApp do irmão para poder falar mal dele. Já está deprimido de novo. Já está não sei o quê. Esse controle de mídia da vida do outro. Falando mal. E alguns caluniam o outro. Caluniar é você dizer algo que você não tem certeza. Então, se você não tem certeza, se você ouviu falar, se disseram o que aconteceu, não fale nada, filho. Se você não viu o crime, então não teça comentário sobre ele. Inclusive, se você viu, talvez não precise nem tecer, vai ficar só para você. Tem gente que tem esse espírito. E quando não aconteceu nada, você ainda inventa. Está vendo o jeito daquele fulano deve ser isso, deve ser aquilo, sendo que você nem sabe da vida dele. Calúnias. E que tem calúnias amadas. Aliás, se você resolver pegar um recorte desse aí, da minha mensagem no YouTube, fazer um amontoado de falas sem contexto, e jogar numa mídia aí, bombar para divulgar, dizendo que eu sou um herege, quem conserta isso depois? Ninguém conserta mais. Porque o pessoal não está vendo, pastor Paulo, isso mesmo. A maldade que existe entre nós, inclusive eles, como se livrem de toda maldade, amados. Maldade. Sonda o coração, porque nós somos maldosos. Aí existe então um jeito de viver que é dos filhos,
Um novo jeito de viver que é dos filhos de Deus, e esse jeito velho de viver que é de quem ainda não teve o coração inundado pelo amor de Cristo. E ele continua uns negócios mais complicados. Capítulo 5, o versículo 4. Eu estou pulando de versículo para ver a fala negativa. Aí domingo que vem eu falo a fala positiva. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, né? Que as conversas maliciosas, né? Tem gente que é malicioso. Tem as irmãs que reclamam para mim, pastor, não dá, o camarada tem umas conversas furadas, umas imoralidades, umas brincadeiras que não faz sentido. Inclusive Freud vai dizer que brincando se fala em tudo, inclusive a verdade. Tem umas brincadeiras que falam muito mais de nós do que da brincadeira. Então, gracejos, malícias. A Bíblia me ensina a viver de forma prudente, digna, amável, um com os outros, porque nós somos membros um dos outros. É se reconhecer no outro alguém do qual eu sou responsável por ele. Nem gracejos, porque vocês podem, versículo 5, do capítulo 5, porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele coloca junto aqui os imorais, os impuros, o que acha que é, os que relativizam os conceitos verbais, morais e éticos, e diz que é do jeito que eu quero. Os imorais, não há moralidade. E aqueles que são impuros. Impuros em que sentido? Que, por estarem tão longe de Deus, a sua mente não tem percepção de consciência, de responsabilidade para com o outro. É os que usam o outro como objeto do seu prazer. Seja prazer para enriquecimento ilícito, seja prazer sexual, seja prazer de domínio. Os que olham para o outro não como irmão, mas olham como o outro como objeto de domínio, de posse, para explorar o máximo de prazer e beneficiar-se a si mesmo e fazer com que apenas os seus interesses sejam supridos, sejam interesses financeiros, materiais, emocionais, de domínio, porque ele não tem responsabilidade, não vê o outro como irmão. Porque quem tem Jesus vê o outro como irmão, e não como objeto do prazer. Ele fala, e nem o ganancioso, porque a ganância é idolatria. Eu não adoro o ídolo. Não adoro o ídolo, mas adoro seu carro. Não adora o ídolo, mas adora a conta bancária. Não faz diferença nenhuma. Por que ele fala que o ganancioso é idólatra? Porque à medida que você se apega ao dinheiro, o dinheiro se torna o seu Deus. Não é o ambicioso. Ambição é normal, você tem que ter ambição, senão você vai ficar, eu estou ganhando R$1.200, eu quero morrer ganhando R$1.200. Não, eu quero morrer ganhando R$1 bilhão por mês. Então, ter ambição não é pecado. Você é um empresário pequeno? Ambicione ser um empresário maior. Ambicione ter mais uma faculdade. Ambicione casar. Sonhe. Ambição não é pecado. Ganância sim. Porque na ganância, o dinheiro, o alvo, o fim, justifica os meios. Porque o dinheiro, a posse, o money te torna um ídolo. Aí, para adorar esse ídolo, você satisfaz todas as vontades dele, independente se você precisa oprimir, escravizar, sacrificar, explorar. Então, está falando, cuidado, esse ganancioso, o imoral, o impuro e o ganancioso não tem parte no reino dos céus. E não é só na pós-morte, é aqui já. Você já não tem parte no reino dos céus se você é imoral, é impuro e é ganancioso, é idólatra. Eu convido o Ministério de Louvor para a gente cantar esse louvor, mas antes, eu pergunto para você e para mim, daí, passamos no teste aí do novo jeito de viver? Ou nós estamos vivendo mais do jeito velho de viver? Ai, Jesus, estou vivendo como filhos do Pai eterno, que quer com que eu seja um outro filho maduro, para que eu manifeste
a sua presença, o seu jeito de ser no mundo? Ou eu ainda estou entenebrecido no meu entendimento e vivo para mim? Tudo que eu penso é meu, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, eu adquiro riquezas, é para mim, ou porque riqueza é relativo, tem gente que tem 1 bilhão e é como se não tivesse nada, e tem gente que tem R$ 1.000 e acha que aquilo vai salvar a sua vida. Dinheiro é relativo, riqueza é relativa. Como que a gente termina uma celebração dessa? De joelhos, que nem domingo? É de joelhos, é clamando misericórdia, é se enxergando, porque a palavra de Deus, ela vem com essa função, de despertar vida em mim e você, querido. O desejo do meu coração, escute, é que o Espírito pegue esta palavra, essa escritura, e faz dela vida na tua consciência, para que você não minta mais, para que você não furte mais, inclusive não fique furtando o tempo dos outros, né? Tem tanta coisa que a gente furta, que você não furta mais, para que você, ao irar, não peque, se pecar, se reconcilie antes do sol nascer, do sol se pôr, melhor dizendo. A minha oração é para que você livre-se de toda amargura, de toda ira, de toda cólera, de toda maldade, de toda gritaria. E isso só é possível você clamando para que o Espírito de Deus, que não está fora, mas está dentro, realize essa obra poderosa na sua e na minha vida.